E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Estamos ao vivo e em cores aqui. Hoje falando sobre tudo pelo físico, a busca de um corpo ideal, o que vale a pena fazer de tudo, né? Será que tem limites? Essa busca desenfreada, né, que a mídia muitas vezes fala, leva você a acreditar que você só será feliz se tiver aquela medida, aquela altura, né? Enfim. Será que é isso que se resume à vida? Será que é isso que se resume à felicidade, né? Então hoje, até que ponto a gente pode usar realmente para uma reparação, uma questão de saúde ou também uma questão estética. Conosco aqui a doutora Cristiane Perim, cirurgiã plástica, médica cirurgiã plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora, assim, hoje a gente sabe que está sendo uma febre nas academias, assim, muitos, eu digo, crianças estão procurando academia com 12, 13, 14 anos. Isso é bom procurar uma academia para desde cedo já ter aquela substância de massa muscular, doutora? Ou ainda a criança, porque 14, 15 anos ainda é um período infantil, infanto-juvenil, está se formando ainda, doutora, pode comprometer? Frei, esse conceito mudou atualmente. Se a academia for uma academia séria, com orientação adequada de atividade para aquela idade, ele pode sim ir para a academia. Tanto é que tem colégios, ótimos colégios, que têm convênios com a academia. Sim. O que é errado é aquela criança de 12, 13 anos carregar excesso de pesos, levando a lesões. Mas ela pode sim fazer uma atividade física em academia, porque já existe a orientação da atividade física para essa idade. Existe a educação física no colégio, né, doutora? Isso doutora, mesmo. A Patrícia Brandão está perguntando aqui pelo Facebook, qual a idade mínima para fazer aquela cirurgia de correção das pálpebras? Pergunta a nossa amiga Patrícia Brandão, doutora. Patrícia, perfeita a sua pergunta, porque não existe uma idade mínima, existe uma indicação clínica. A partir do momento que o paciente apresenta o excesso de pálpebras e uma forma rigorosa de se medir isso, é quando a dobra, o nosso sulco palpebral encosta aqui no rebordo ciliar. Aquela pessoa que no olhar em repouso, o excesso da pele encosta no rebordo ciliar, já é uma indicação. Mas mais que isso, Patrícia, a indicação principal é isso incomodar o paciente, ok? Então não existe a idade mínima, porque tem pessoas que na adolescência ou desde o nascimento apresentam essa característica. Doutora Cristiane, a gente sabe que não é geral, né? Mas muitas mulheres muitas vezes não querem engravidar, não querem ter filhos, enfim, porque não querem, digamos, amamentar, porque vai descaracterizar o corpo, né? Então eu gostaria que a senhora falasse sobre isso e também a cirurgia, quanto é recomendada uma cirurgia pós-gestação, doutora. Perfeito. Frei, eu tive esse mesmo medo quando eu engravidei, quando eu fui gestante, tá? Então, assim, durante uma gestação é muito importante um ganho adequado de peso. Não deixe de ganhar, não vá comprometer a vida desse bebê porque você está preocupado com o seu corpo. Mas a mulher, durante a amamentação, ocorre sim, pós-amamentação, uma atrofia, uma diminuição do tecido mamário, pode ocorrer uma queda da mama. E uma mamoplastia pós-gestação, ela pode ser realizada 6 meses após a parada da amamentação. A abdominoplastia, ela também pode ser realizada após a gestação, mas é importante que já tenha acontecido uma diminuição do volume uterino, então que se espere aí de 6 meses a 1 ano para esses procedimentos. Doutora Regina Estela Paiva Martins, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, Regina. Deus te abençoe, viu, querida? Tem um neto de 18 anos que está tomando clara de ovo em pó, né? Isso pode fazer mal? E para que serve? Pergunta a nossa amiga Regina, preocupada com o neto dela de 18 anos, que disseram que clara de ovo em pó é bom para alguma coisa. Isso mesmo. Na verdade, o seu neto está querendo aumentar a ingesta de proteína. Ele poderia comer o ovo também, comer carne, mas se ele tomar clara de ovo em pó e não deixar de comer os outros alimentos, não vai causar danos maiores nele. Mas ele pode comer o ovo, Regina.
Doutora, aliás, o ovo, doutora, assim, muita gente dizia assim, antigamente não coma ovo porque é colesterol, você está ingerindo colesterol. Se mudou hoje o conceito do ovo, da gema da clara, doutora? Aí? Hoje você já pode comer o seu ovo com a gema, sim. Cuidar para não ter os exageros, mas você pode sim. Então hoje não tem aquilo que se dizia anteriormente, hoje a medicina já repensou os conceitos. Isso, já se sabe que é uma fonte importante de proteína. Ok. Doutora, aqui a Giovana pergunta assim, queria saber se uma pessoa magra começa a fazer academia, com quanto tempo de academia ela vai conseguir ganhar massa corporal? Pergunta a nossa amiga Giovana. Vai depender também do biotipo dela, né, doutora? Além do biotipo, Giovana, é importante qual é a frequência de treino, ok? Como foi montado esse treino? Então, para você ter essa resposta clara, você precisa passar por uma avaliação com um educador físico. Esse educador físico vai medir qual é a sua porcentagem de massa muscular, de gordura corporal e vai fazer um planejamento do seu treino para que você consiga o resultado desejado. Isso que o Frei falou do biotipo é importantíssimo, mas você consegue um fortalecimento sim, com saúde, com orientação do educador físico. Doutora, hoje em dia existe já um equilíbrio? Quem está procurando mais uma cirurgia plástica? Ele ou ela? Ou já está equilibrado as coisas? Ainda são mais as mulheres, mas o número de homens aumentou muito, principalmente para lipoaspiração de abdômen, para cirurgias de face, de pálpebra e para procedimentos que nós chamamos de ancilares, que são procedimentos que complementam a cirurgia, como toxina botulínica ou simplesmente o creme adequado. Então, antes existia um preconceito quanto a isso. Então, por vezes, o homem não, creme é coisa de mulher. Agora não mais. Agora a gente sabe que a saúde da pele, ela também é importante. Desde que seja, né, tudo muito bem indicado, importante assim, consultar um dermatologista para ver que tipo de pele, enfim, para depois começar a usar esses produtos comerciais, doutora. Com certeza, senão você pode causar um dano maior à sua pele com o produto inadequado. Quando é que uma cirurgia é indicada, uma pessoa que estava lá, um acidente doméstico, foi no fogão, foi lidar com azeite, caiu, enfim, houve uma grande queimadura na pele. Pode ser feita uma cirurgia para reparação disso, doutora? Pode sim. Então a queimadura ela tem vários graus e a queimadura ela pode acarretar várias lesões. Uma queimadura em mão pode acarretar lesões em que são necessárias uma reconstrução. Ok? Então, é preciso avaliar o caso e ver o que está ocorrendo. Mas hoje em dia a gente já tem esses recursos, sim. Olá, Frei, gostaria de saber sobre cirurgia de pálpebras. Mais uma pergunta aqui, doutora. É com anestesia geral, né? Muito obrigada, parabéns pelo programa. Fátima, que é de Indaiatuba, São Paulo. Para a cirurgia de pálpebras, doutora, assim, é com anestesia geral? A Fátima está interessada em ouvir a resposta. Fátima, depende se a sua cirurgia é só nas pálpebras superiores, se são nas superiores e nas inferiores, e você precisa passar por uma avaliação sim. Muitas vezes é possível fazer só pálpebras superiores com anestesia local e sedação. Por outras vezes, dependendo do perfil psicológico do paciente, é necessário anestesia geral, mesmo que só na pálpebra superior. Ou seja, Frei, é preciso examinar, porque a cirurgia da pálpebra, ela não é uma regrinha, não é igualzinha para todos. Quando a gente fala em pálpebra inferior, às vezes é necessário o que a gente chama de encurtamento tarsal por uma flacidez maior na pálpebra inferior, para não ficar com aquele olho caído. Então, é importante examinar. Para responder sucintamente, Fátima, depende do tamanho da cirurgia, quais pálpebras envolve e de como é você. Ok. Olha que interessante quando a gente recebe assim, uma boa orientação de tudo isso. Eu quero que você interaja, eu quero que você participe. Dá tempo ainda de você encaminhar a sua pergunta pelo telefone 19 3871 9620 ou também, se você quiser, o WhatsApp está aqui aberto, eu estou com ele aberto. O WhatsApp, o número é 19 99675 5600 para você interagir conosco, fazer a sua pergunta, não aí ficar com dúvida, porque entendendo o assunto, você vai poder passar, transmitir com segurança para as pessoas também. Porque muita gente tem muitos conceitos errados, né, doutora? A senhora eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua experiência clínica aí. Quem mais chega no seu consultório? Quem mais procura a senhora, doutora? A procura é maior por mulheres e varia muito a idade.
E os casos clínicos que mais eu recomendo e que eu concordo com o paciente em realizar a cirurgia plástica são os casos em que a queixa do paciente vem de encontro com o interior do paciente. Então, é muito importante que haja esse encontro. Frei, a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão envelhecendo. E, é claro, cabe à cirurgia plástica ajudar essas pessoas para que envelheçam com uma melhor qualidade, com uma melhor autoestima e com mais saúde. Então, é possível sim, desde que seja feita com segurança, os procedimentos adequados, porque essas pessoas que estão envelhecendo, a mente delas é muito diferente das pessoas naquela mesma idade de antigamente. Então, é importante esse encontro. Quando a gente fala das pálpebras, eu entendo aquela mulher que ela quer utilizar uma maquiagem, que ela quer se apresentar bem socialmente, que quer se vestir de forma adequada, mas ficou um volume abdominal pós-gestação. Desde que haja segurança, é possível essa harmonia, sim. Tudo... Esse encontro. A gente vê que tem muita gente já... Pílula do rejuvenescimento. Então, tem muita gente que tome uma por dia e que, olha, daqui 10 anos... Ou seja, sobre isso, doutora. Não existe a pílula do rejuvenescimento. Existem os suplementos alimentares, as complementações, que são indicadas, sim, quando há um déficit. Então, às vezes a paciente apresenta uma queda de cabelo, queda de unha, e existe, sim, um polivitamínico adequado. Mas, normalmente, quando é adequado à alimentação, tem um equilíbrio de atividade física, alimentação adequada, você não precisa gastar dinheiro com isso. Normalmente, isso não precisa. Doutora, a pessoa quer porque quer fazer uma cirurgia plástica, quer porque quer fazer uma lipoaspiração, ou uma rinoplastia, ou qualquer outro tipo de cirurgia, quer, está obcecada por fazer. E na hora da consulta médica esconde algumas, digamos assim, patologias ou tendências que tem. Olha, você tem? Não, não tenho. Tem isso? Não, não tem. E tem, né? A pessoa ela pode ficar na cirurgia, doutora? Isso é muito importante, porque a pessoa que esconde, ela cai num risco cirúrgico grande e ela pode vir a morrer num procedimento cirúrgico, ok? Então, assim, por isso que é importantíssimo mais de uma consulta, conversas, tem as perguntas que a gente faz para o paciente para tentar descobrir isso, os antecedentes familiares, e normalmente são pacientes que a gente percebe que a queixa estética causa um sofrimento muito grande, muito exagerado. Então, normalmente esse paciente ele está escondendo alguma coisa. É claro que nós pesquisamos, pedimos uma série de exames pré-operatórios, exames cardiológicos, para tentar descobrir essas comorbidades. Mas, por favor, da mesma forma que o cirurgião plástico tem que ser verdadeiro e transparente com você, você tem que ser com o cirurgião plástico, porque você coloca a sua vida em risco. Doutora, a pessoa quer fazer uma lipoaspiração, mas tem hérnias abdominais. Ótimo. Ótima pergunta, Frei. Então, assim, um dos exames que se pede antes de realizar a lipoaspiração abdominal é um ultrassom da parede abdominal para avaliar se tem hérnias ou não. O paciente que tem hérnia é contraindicado à lipoaspiração. Primeiro trata Ele deve ser realizado a herniorrafia. Primeiro trata a hérnia para depois fazer os outros procedimentos. Doutora, vamos lá para Lavras, Minas Gerais, a Edmeia Aparecida de Oliveira. Obrigado, dona Edmeia, Deus abençoe. Gostaria de saber o nome dos remédios que contêm anabolizantes, pergunta ela aqui, e os que têm causam alguns desgastes na saúde, né? Edmeia, o que a gente poderia falar? Para ela ficar atenta, acho que ela quer ficar atenta o que não pode usar, né? Ok. Anabolizante, que são os esteroides, é o hormônio a testosterona. Existem vários nomes comerciais, ele é ilegal. Então, você vai encontrar no mercado negro, você não vai encontrar no que é livre. Então, a compra normalmente ela é escondida dentro de uma academia e, enfim, ela é ilegal. Ok. Doutora, muita gente procura a cirurgia de redução de estômago, a famosa... Gastroplastia ou cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica. Então, quer ter saúde, quer perder aquele volume todo, enfim. E depois fica aquela quantidade, muitas vezes, de pele flácida, né? A pessoa busca saúde, busca ter um corpo também, ter outras medidas. O que fazer com aquela quantidade de pele, né, doutora? Isso é passível de uma cirurgia plástica? Sim, Frei. Em primeiro lugar, a gastroplastia ou cirurgia bariátrica é realizada pelo gastrocirurgião e tem regras para isso.
cuidado, porque está ocorrendo de uma forma inadequada essa indicação. Não é assim, para emagrecer. Existem as regras para isso. Após ter feito a cirurgia bariátrica, o paciente procura o cirurgião plástico para corrigir as deformidades que ficaram, um abdômen avental, em que causa uma dermatite, uma assadura. Então, tudo isso é passível de correção, sim, mas também existem regras de segurança para isso. Em primeiro lugar, o paciente tem que estar com o peso estabilizado há pelo menos 6 meses para fazer o procedimento. Frei, se o paciente realiza o procedimento estético e depois continua emagrecendo, ele vai continuar a ter sobra de pele e realizou num momento inadequado. E é uma gama, são vários procedimentos pós a cirurgia bariátrica. Sempre eu peço para o paciente enumerar a ordem de prioridades do que mais incomoda. Ok? E é um pré-operatório rigoroso com uso de meia antitrombo, massageador de panturrilha e por vezes o anticoagulante, porque são pacientes com um risco maior de uma trombose e uma embolia. Doutora, a Elisete Lira de Campinas, obrigado Elisete, fez assim, a sua pergunta fez assim, criar outras perguntas aqui, mas dentro do seu tema, viu Elisete? Ela tem uma tatuagem pequena, é possível remover? Eu gostaria que a senhora falasse assim, pessoas assim que a gente vê que tem dicionário, tem mapa do Brasil, tem a fauna e a flora no corpo, doutora, assim, no corpo inteiro. Faz isso na período da juventude, etc., porque é bonito, chama atenção, mas a idade chega para todo mundo e lá na frente aquele mapa do Brasil, mapa do mundo já virou assim uma catástrofe, enfim, já virou código de barra, né? Enfim, o que fazer? Tem como tirar isso, doutora? Assim, a partir da pergunta da interessante pergunta da Elisete. Remoção de tatuagem, sim, existe como remover, existem duas formas. A sua tatuagem, Elisete, você falou que ela é bem pequena. Se ela é pequena e ela é num local onde existe uma sobra de pele, é possível remover a tatuagem através de cirurgia, mas você vai trocar a tatuagem por uma incisão cirúrgica. Se são tatuagens maiores e na cor preta, você pode retirar a tatuagem através do uso de laser. Lembrando que pode ficar marcas ou cicatrizes esbranquiçadas. Então, cuidado se você está pensando em fazer uma tatuagem, porque nunca é uma remoção isenta de alguma lesão ou alguma cicatriz. E se for fazer, de repente escolher o preto, o escuro, que tem ainda como remover. Okay. Mas tudo que é permanente, Frei, a gente tem que tomar cuidado, Exato. porque a gente pode mudar de ideia no decorrer da nossa vida. Exato, né? E para terminar, doutora, a Tereza Bonfim, esse bloco, Tereza Bonfim Santos de São Roque, São Paulo, obrigado, Ana Tereza. Ela está parabenizando pelo programa. A doutora é muito linda, tenho 62 anos, tenho fibromialgia e gostaria de saber se ainda posso fazer abdominoplastia. 62 anos, fibromialgia. Pode fazer, doutora, abdominoplastia? A nossa amiga Tereza? Tereza, a fibromialgia é uma patologia em que você tem dor em diversas regiões do corpo e tem os pontos dolorosos específicos. Ela está muito associada a algumas patologias psicológicas ou a depressão e alguns quadros psicológicos. Se a sua fibromialgia está equilibrada, é possível sim você fazer uma cirurgia plástica. Olha que interessante, gente. Ainda vamos ter mais um bloco, dá tempo ainda de você interagir conosco. Vou ter que chamar rapidinho o intervalo, mas a gente volta só para você naquele que é o seu programa Vida e Saúde.